Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Eu fui rapidinho ao banheiro no intervalo, eu cheguei aqui, tinha umas pessoas pleiteando a questão da terceira idade. Então, eu queria compartilhar aqui essa vivência. Eu vou tentar explicar rápido para vocês 30 anos de empresa, né? Na verdade, de negócio. Então, eu vou falar um pouquinho da Dialogue, vou falar um pouquinho de mim, e aí um pouco do que eu tenho vivido como experiência empreendedora nesses 30 anos. Tá? Então, a Dialogue, ela inicia da IBM, né? Ela nasce do Centro de Pesquisa da IBM, depois ela se estruturou como uma associação de pesquisa, e o que é que a gente estudava nessa época? Era todo o possível, nós estamos falando aí de 83, 85 ela nasceu, então, a gente estava estudando o que ia acontecer na sociedade do mundo e sociedade brasileira com a possibilidade de redes, que não tinha nem esse nome, né? Então, como é que seria essa sociedade que ia passar a interagir, se interconectar? Era isso que a gente estudava. E, de uma maneira prática, a Dialogue começou sendo uma escola experimental. Então, a gente começou a propor currículos, programas, para poder ver como é que a gente preparava essas pessoas na escola para essa nova sociedade. E logo veio o desafio de ter que sustentar isso. Então, isso nasceu de dentro da IBM. Teve um momento que a IBM disse, olha, a gente não vai continuar com isso como experimento, a gente vai fazer um famoso spin-off, ou seja, spin-off é o toca fora, né? Você não tem a ver com o que você está fazendo aqui, você vai para fora. E aí veio o desafio de ter que sustentar isso. Nós éramos um grupo e eu era funcionária da IBM. Então, quando você disse como é que começa, né, eu ganhava, nessa época, $5.000 e saí para o empreendimento e tive que entender que o universo era esse e ter que sustentar essa história toda. Bom, ao longo dos 30 anos da Dialogue, eu diria que a gente teve 3 fases, né? E, nessas 3 fases, a gente sempre buscou gerar soluções, né, que a sociedade estava vivendo, no início com o apoio de tecnologia. Então, qual era o desafio de tecnologia? Depois, não, era a gente entender, diante de cada novo ciclo de sociedade, o que era transformador, qual era a transformação que ia ocorrer. E aí a gente se antecipar a essa transformação. Então, foi assim que a Dialogue acabou chegando ao que a gente chama do empreendedorismo social. Foi o segundo ciclo da Dialogue. Então, foi quando a gente começou a entender, na década de 90, que a sociedade brasileira começava a se organizar de outra forma para dar conta dos problemas sociais que o país tinha. Então, a gente se aproximou desse universo, olhou tudo que a gente tinha construído antes, o que a gente tinha de competência, o que a gente tinha de ativo, que a gente podia aplicar num novo ciclo. E aí, um pouco da experiência da Regina, ela estava falando de inovação, né, que é difícil você inovar o tempo todo. Eu diria que a gente tem sempre o desafio de se renovar. E esse é um desafio muito bom de fazer, porque se a gente não tiver medo, né, dos ciclos novos, daquilo que tem por vir, a gente se desprende, né, mais fácil daquilo que não está legal e propõe uma coisa nova e se lança na coisa nova, se apoderando e se empoderando daquilo que você é bom, daquilo que você faz melhor. Então, eu vou falar depois da outra experiência, e voltando um pouquinho da Dialogue, nesse segundo ciclo do empreendedorismo social, a Dialogue fez um trabalho muito grande de organizar a sociedade civil no Brasil. Então, o que era isso? A gente trabalhou, fez uma parceria com a McKinsey, eu já era, nesse momento, fellow da Ashoka, vou explicar depois na minha vida pessoal o que isso significa, que a Ashoka é mais do que um capítulo, a Ashoka é uma identidade para mim. E aí, nesse momento, a gente fez um trabalho muito grande de empoderar vários empreendedores sociais. Nós fizemos um trabalho com cerca de 400 organizações no Brasil.
Então, capacitando empreendedores que, naquele momento, nem conseguiam se ver como empreendedores, estavam buscando vencer esses desafios sociais do Brasil, se organizar para isso. Vera Cordeiro, do Criança Saúde Renascer, mais na frente, Rodrigo Baggio, Wellington Nogueira, Doutores da Alegria, causas que foram surgindo, eles foram se organizando, e a Dialogue teve o prazer de passar pela vida dessas pessoas. Dentro desse ciclo do empreendedorismo social, a gente começou a olhar a juventude, a gente começou a ter vontade de voltar ao nosso tempo de trabalhar com educação. Então, a gente voltou a trabalhar com empreendedorismo jovem. Eu tive o prazer de conhecer a Alice também nessa época. Nós tivemos juntos da Shell, fazendo um trabalho grande ligado a empreendedorismo social. Então, não só empreendedorismo social, né? Os jovens, na realidade, abrindo esse leque. E a gente teve sempre aí tem a ver com o meu perfil, um perfil de romper barreira. Então, nós estamos falando do final da década de 90, né, 99, 2000, quando a gente criou um programa de empreendedorismo jovem no Brasil com a Shell, chamado Iniciativa Jovem. E a gente sempre queria romper barreira, e a barreira daquela época é porque o jovem não podia empreender. E aí eu sou bastante incomodada com algumas coisas que são limites, né? Então, o jovem não podia empreender por vários fatores. Primeiro, que tudo que existia para jovem empreender exigia que ele tivesse na universidade ou ele já fosse universitário. Então, para a gente, em realidade de Brasil, isso era uma loucura. Então, a gente criou no programa, o primeiro programa de incubação, de negócios para jovens que não tinha pré-requisito, que o jovem podia ter qualquer tipo de requisito anterior, escolaridade e tudo mais, e criamos um esquema de terem jovens de todo tipo, e eles faziam algumas parcerias. E uma coisa que me incomodava muito, naquela época, o jovem não podia ter acesso a crédito, se ele não fosse universitário. Então, como é que o jovem vai ter negócio se ele não pode ter crédito? Era uma coisa que incomodava, e nós tínhamos tido uma experiência anterior na questão da educação, da gente influenciar a política pública para fazer com que a informática cruzasse os currículos e programas. Então, a gente tinha tido uma primeira experiência de que você podia criar leis nesse país. E isso tem muito a ver com a minha história pessoal. Então, nessa segunda experiência, a gente, então, criou um trabalho grande, que foi pegar essa experiência anterior, sistematizar e fazer um processo aí organizado, planejado, de como criar um conjunto de leis para a juventude no país, que é o Marco Regulatório de Juventude do Brasil, que foi liderado pelo Instituto Dialogue, financiado pela Fundação Avina. Porque também tem isso, a gente tem essas ideias malucas, tem que arrumar um jeito de financiar, né? Então, você vai buscando na rede que você articula a solução para isso. Então, nós fizemos um trabalho de 5 anos. Aí já começamos a estar atuando na própria rede com os amigos. Eu já tinha vários fellows da Choca. Foi a primeira coisa que eu fiz. Por favor, todos os fellows, que são empreendedores sociais, que trabalham com esse tema, com afinidade a esse tema, a gente se juntou e a gente bolou como é que isso ia ser. E nós, então, constituímos o Fórum de Juventude do Estado do Rio, replicamos em São Paulo. A partir dos fóruns, criamos os conselhos, e isso chegou, numa parceria com a UFRJ, ao Conselho Nacional de Juventude. Depois, a gente criou todo o modelo do executivo, como é que iam ser as secretarias de juventude, e depois todo o modelo dos legislativos. Então, hoje, todas as assembleias legislativas, todas as câmaras municipais têm os espaços de juventude, têm as comissões de juventude, e aí vinha o desafio de, ok, os espaços estão aí, como é que faz o jovem ocupar, né? Bom, enfim, esse é o final dessa fase do trabalho com juventude, foi quando a gente atingiu o nível de política pública e passou a lei para crédito nessa área, né, para a questão de juventude. E aí veio o outro desafio. Então, qual seria o outro desafio que viria? E, dentro de tudo que estava se colocando, a gente viu que não ia conseguir mais fazer muita mudança só pelo lado dos empreendedores sociais, que o mundo tinha urgência. Então, a gente começou a trabalhar com o que a gente chama do grande drive para a mudança do conceito de sustentabilidade, que são as empresas. E,
nesse momento, a gente, então, criou a empresa de consultoria e, enfim, hoje ela tem o nome de Dialogue Consultoria, ela tem, atuando nessa área, 12 anos, não, desculpa, 15 anos, e a consultoria, então, trabalha com empresas, e ajudando, enfim, tentando fazer com que as empresas consigam desempenhar melhor as suas áreas de sustentabilidade. E hoje nós estamos aí enfrentando o final desse ciclo, porque as consultorias de sustentabilidade já estão aí acontecendo, o mercado já está organizado nesse sentido, e a gente partiu para um novo desafio de política pública. A gente fez parceria com a ONU Habitat, e a gente estava agora trabalhando um novo conjunto de princípios, regulamentos no Brasil, para fazer com que vários tipos de investimento, de contrapartida social, de financiamentos, de grandes financiamentos, dos licenciamentos, que vocês ouvem falar, os licenciamentos ambientais das grandes empresas, que todos esses investimentos que são feitos para a área social, eles possam ser organizados no Brasil, porque não são. É para fazer com que esse recurso chegue na ponta, esse recurso chegue nas organizações sociais. Então, esse é um trabalho grande que a gente tem feito no âmbito do Instituto. Ao longo desse caminho de 30 anos, a gente foi vendo que formato de empresa tem a ver com o momento, com o ambiente que você está. E para cada desafio, você tem um formato de empresa diferente. Então, hoje, a Dialogue, a gente tem o Instituto, que isso tem a ver comigo enquanto empreendedora. Então, essa é minha identidade, é uma organização social de interesse público, né, uma OCIP. A gente tem uma empresa de consultoria, a gente tem uma empresa social, essa empresa social, e temos um fundo. Essa é a novidade do ano de 2014. Então, esse fundo é um fundo dos sócios, para que a gente possa ter outros sócios. Então, a gente tem 4 configurações jurídicas diferentes, conforme aquilo que a gente quer fazer, aplicar, né, dentro de uma visão maior. E a gente vai se moldando nisso. Agora eu vou contar para vocês a minha história pessoal, porque essa história da Dialogue é muito linda, a gente bota ela sempre no site e tal, maravilhosa, mas como é que foi a Liane dentro disso? A Liane dentro disso foi o seguinte, eu tenho 53 anos, eu fui mãe aos 19, eu entrei para a faculdade aos 15, e aí, quando eu estava na IBM, e a IBM veio com essa ideia de que a gente tinha, aquele grupo, tinha que constituir uma outra coisa, eu tinha uma questão pessoal forte, né? Nessa época, meu filho eu tinha 20 e poucos anos, meu filho tinha uns 3, 4 anos, o mais velho, né? Eu tinha um desafio, dentro da IBM, eu trabalhava no esquema de 6 horas, que era muito confortável, e não podia mais continuar, porque era dentro do centro de pesquisa. E isso era um grande complicador para mim, na realidade, porque eu ia ter que me dedicar. Ou eu entrava para a IBM para trabalhar 8, 10 horas por dia, num esquema complicado, que vocês não lembram que, naquela época, não tinha escola horário integral no Rio de Janeiro, era dificílimo para deixar filho, e eu estava apaixonada por aquela pesquisa, eu estava apaixonada pela ideia de mais sensível, eu tinha feito curso de engenharia, olha só. E aí eu disse, pô, eu gosto desse mundo sensível, eu gosto de pessoas. E eu adorava a coisa de ficar com meu filho, que ele era uma coisa mais fofa do mundo, eu disse, bom, eu quero fazer alguma coisa que eu consiga conciliar isso. E foi quando eu encontrei a Choca. Quando eu encontrei a Choca, eles me encontraram, né, vieram conversar comigo e eles falaram, porque a gente está começando uma causa para empreendedores sociais. Eu comecei a ouvir aquilo e disse, aquilo tinha muito a ver comigo. Eu disse, bom, então existem outras pessoas que fazem opções desse tipo? Já existiam. Então, nesse momento, eu digo, ela contribuiu muito para a minha identidade, eu descobri que eu tinha uma opção de trabalho totalmente diferente do mundo executivo, que, principalmente naquela época, né, nós estamos falando de década de 80, era o grande valor, que era você ser um executivo. Agora, imagina isso na minha família, ia ser o caos eu dizer que eu ia mudar de carreira, sendo que imagina, eu me formei com 20 anos, né, era a queridinha do papai, né? Aí eu me formei com 20 anos, estou na IBM,
sonho de consumo. Aí, o que eu fiz? Eu pedi demissão primeiro, depois que eu avisei a todo mundo, certo? Porque senão não ia funcionar. E a Choca, ela aproximava empresários para darem bolsa, e quem deu a minha bolsa foi o Guilherme Leal, da Natura, que naquela época a Natura era outra coisa. E o Guilherme Leal fez a entrevista comigo e ele me acompanha até hoje. É um grande mentor. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Você ter pares iguais, falo da gente empreendedor, né? A gente vê que isso é possível, ter pessoas que podem nos orientar a partir do que viveram na vida delas, e você vai ver que, com mais tempo ou menos tempo, a gente vive igual. São as mesmas questões que nos afligem, é a mesma solidão que a gente tem. Porque eu diria, ok, para aqueles que são sensíveis, olha, a gente tem sonhos, mas a gente tem visão. A gente tem certeza que a gente pode melhorar o mundo. Então, você sabe para onde você quer ir. Então, é importante que você tenha pessoas que vivem isso também, porque senão você passa um momento muito solitário. Agora, a boa notícia é de que você vai viver isso muitas vezes, né? As visões. A má notícia é que ele vai ser sempre solitário. Agora, depois que você aprende a conviver com isso é muito bom. Então, eu diria que esse momento que o Itaú está proporcionando é um momento muito rico. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de compartilhar de empreendedor para empreendedor, né? As várias angústias, os vários casamentos que vão ficando pelo caminho ou não, né, quando o marido consegue se reinventar junto com a gente. Porque tem um momento que você tem que mudar uma série de coisas. E você tem que estar na frente disso. Esse é o ponto. Então, como é que eu me antecipo? A gente tem isso de forma intuitiva. Então, eu diria, da minha vida, o que eu aprendi? Eu aprendi o que estão nos livros hoje, que ainda bem que existem os pesquisadores que pegam toda essa experiência e sistematizam e depois devolvem para a gente poder se apropriar melhor. Quer dizer, a mulher, os empreendedores, de uma maneira geral, são visionários, são obsessivos, né? Tem todo o lado positivo e negativo disso, mas eu diria que as mulheres têm algumas características que têm muito valor hoje, principalmente para o mundo empreendedor, e para essa fase nova do mundo, onde todos estão sendo aí desafiados a serem mais autônomos, né? Onde as carreiras são carreiras que você vai e vem, faz um caminho nelas e não fica linear nelas, né? Não fica no mesmo lugar. A gente tem algumas características muito boas. As mulheres são conectoras. Quando fala de rede, a gente não fala com qualquer um por qualquer coisa, mas a gente tem a capacidade de identificar aquilo que tem a ver um com o outro. Porque, como a gente não se coloca no centro, isso é uma característica feminina. A gente, na realidade, tem a habilidade de dizer isso não serve para mim, mas serve para outro. A gente quer sempre o melhor para o conjunto. Então, essa capacidade conectora é muito feminina. Tem uma outra capacidade, que é a articuladora, que a história conta, a quantidade de mulher que articulava por trás no bastidor, né? Desde a Catherine de Médicis e tal, né? Até com seus venenos. Mas essa capacidade articuladora é uma grande competência hoje em dia, que é essa capacidade de você fazer essa conexão no mundo mais institucionalizado, né? Como é que eu consigo fazer parceria? A mulher consegue fazer isso muito bem. A mulher tem uma capacidade resiliente, né? A gente toma a primeira pancada, levanta, toma a segunda, levanta, toma a terceira, levanta. Vai tomar quantas tiver, ela vai levantar todas. Tá? Por mais que a gente diga, ok, eu sou histérica, graças a Deus, né? Sou histérica e tal, mas não é depressiva nesse sentido. A depressão dura 1, 2, 3 dias, mas tem logo alguma coisa que coça, né? Tem que fazer, e aí ela se vira. E a outra é a intuição. A intuição já está também estudada, comprovada. A mulher é altamente intuitiva. Então, essa intuição ela é fundamental para o empreendedor. Você precisa confiar, é só isso. Você precisa confiar que a tua intuição está correta, que você pode seguir nesse caminho. E a gente tem um pouco, né? A gente só tem, acho que tem não é exatamente uma qualidade, mas assim, a gente se incomoda um pouco demais com aquilo que o outro pensa.
É só isso que a gente tem que começar a desenvolver um pouco mais do lado masculino, né? Que vocês já repararam que eles não estão nem aí, né? Porque o outro pensa. Então, eles saem fazendo com total convicção. Acho que essa é uma característica masculina importante. E, dentro disso tudo, da minha experiência, a gente tem, de fato, uma experiência... a mulher tem vários tipos de mulheres que já empreenderam. Na minha experiência, eu trouxe uma experiência muito interessante, que é meu filho, que ele hoje é meu sócio. Então, isso foi uma coisa que foi uma opção nossa. Há 7 anos atrás, nós paramos para avaliar, eu e ele, se a gente ia manter dessa forma. Ele optou com muita consciência. Na época, eu também tinha um certo receio de todo mundo dizer, mas é filho, e como é que fica? Você está obrigando ele a trabalhar com isso? E hoje eu digo com toda tranquilidade para os meus amigos que são empreendedores da minha idade, que têm filhos que estão já com idade de fazerem suas opções, porque eles não podem optar por ficar na empresa dos pais. A gente está com tanto pavor de que eles não tenham outra opção, que não dá a eles esta opção, e pode ser uma opção de carreira. Pode ser que o valor deles seja semelhante. Então, eu digo porque é o meu caso. E aí, o que nós fizemos foi criar o fundo. O fundo é familiar. Essa foi a maneira que a gente isolou a família do restante. Em todas as nossas frentes de empresa, nós temos outros sócios que não são família, mas a família está ali muito constituída, muito clara. E o fundo tem o papel da causa. Foi isso que a gente atrelou. Como essa é uma empresa que nasceu de uma causa, da causa de acreditar, da transformação e tudo mais, o fundo só investe naquilo que tem a ver com a causa. Aquilo que não tem a ver com a causa, ele não se mete. E isso assim, é o espaço de valores que a gente resguardou. Aí, só agora, para terminar, lembrando da sua fala, né, de que normalmente empreendedores querem dominar o mundo e mulheres querem... Homens, né? Homens querem dominar o mundo e mulheres querem fazer o mundo melhor. Eu acho que empreendedoras têm uma questão importante. Na realidade, a gente acredita que a nossa existência pode tornar o mundo melhor. Eu acho que a gente nasce empreendedor, que a gente tem uma identidade forte. A gente só precisa achar o momento certo, o local disso poder se encontrar com essa vocação que é original. E a gente realmente acha que o fato de existir, a gente pode tornar o mundo melhor. Então, eu acho que isso é importante para cada uma que está aqui. Ao longo dos 30 anos de carreira, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente pode, de fato, tornar o mundo melhor. É uma questão de determinação, é uma questão de convicção, é uma questão de sentimento que a gente tem para conosco e para todo o resto. Bom, essa era a experiência que eu tinha para compartilhar com vocês. Aí a gente agora...